Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas... A gente vai continuar, na verdade, né? Nós vamos continuar o que a gente não terminou da aula passada. Não sei se vocês anotaram aí, ou fizeram suas anotações, se está na memória, mas nós estávamos falando de um dos fundamentos da fé, que é a santificação. O que é santificação? Foi isso mesmo, né? Tá tudo certinho aí? Não errei não, né? Não errei a sala não, né? Porque às vezes a gente entra numa sala errada, né? O professor meio desnorteado assim, ó, entra na escola, aí entra numa sala errada. Eita, não é aqui não? Não, entra na sala certa, acho que é isso aqui mesmo. Nós falamos sobre a santificação, até dar uma breve recapitulada aqui, recapitulada assim, só para pontuar aqui, mas sem comentar, né? Eu falei do Antigo Testamento, né? Como o Antigo Testamento ele mostrava esse conceito do que era santificação, consagração, né? E aí entendia que tinha coisas, objetos e pessoas, elas eram separadas daquele uso comum, né? Isso é a ideia de santificação, né? Santo, separado, né? Consagrado é aquilo que é retirado do uso comum. Então essa ideia. Aí nós lemos 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 25, onde Pedro vai, inclusive, pegando referência do Antigo Testamento, Pedro pega, né? Lá de Levítico, dizendo, olha, assim como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver e tal. E aí nós discorremos sobre essa questão do que é santificação. Aí lemos Efésios capítulo 4, do verso 17 em diante, né? Eu até falei para vocês, ó, leiam até o capítulo 6, verso 9 lá, porque toda essa passagem é a orientação, é o ensino do apóstolo Paulo, prático, falando de relações e de questões do dia a dia mesmo, prático, né? O relacionamento com uma pessoa que você não deve se irar com ela, que você não deve xingá-la, gritar com a pessoa, ter amargura no coração, né? Para ser misericordioso, não zombar das pessoas. Então é uma coisa bem prática mesmo, assim. Paulo ele vai dando esse exemplo aí em Efésios capítulo 4, né? E aí nós falamos que a santificação, ela começa após a salvação mesmo, né? A santificação é esse processo, essa continuidade da salvação. E é Deus que faz isso, ou seja, salva, liberta. A partir da libertação do poder do pecado na vida da pessoa, é que ela então, pelo Espírito Santo, é levada a essa vida de continuidade. Então não é só fui salvo, aceitei Jesus, liberto ali da escravidão do pecado, aquele que me aprisionava, aquele que me destruía a vida e tal, a cegueira espiritual. Não é só isso, isso é o principal, é o princípio e é o principal, mas aí segue, né, essa continuidade, esse processo que a Bíblia chama de santificação. Bom, foi por aí que a gente conduziu a aula passada. E aí nós paramos então nessa parte que a santificação se dá à medida que crescemos em relacionamento com o Espírito Santo e por ele somos guiados e transformados. Então, à medida que nós vamos nos relacionando com a pessoa do Espírito Santo que habita na vida do salvo, né? Então, nessa medida, quanto mais eu me relaciono com o Espírito, que é santo e que santifica, né? Então eu vou sendo por ele cada vez mais, e é algo contínuo, né? Algo que é para toda a vida, algo que é diário. Então esse que é o ponto aqui, não é aquela questão que cheguei nesse ponto aqui, tá bom? Quando eu chegar aqui nesse nível, né, de comunhão, de espiritualidade e tal, já resolveu tudo? Não, é sempre crescente. Nós sempre, amados, nós podemos estar por Deus, né? Assim, trabalhado de uma maneira que de fato em nós haja o fruto do Espírito Santo, né? Amor, caridade, paz, longanimidade, enfim, as características de Deus em nós muito intensa, manifesta, né? Aquele caráter de Deus mesmo na vida do cristão. Só que sempre haverá
algo a mais que o Espírito Santo vai aperfeiçoando. Então ninguém é tão santo, ninguém é tão santo, ninguém é tão perfeito, ninguém é tão cristão que não necessite de aperfeiçoamentos, né? Aconteceu uma vez que Deus se agradou tanto de um rapaz que arrebatou ele para si, vivo, tomou ele para si, né? Que foi o tal do Enoque, né? E andava Enoque com Deus, né? E foi trasladado e não se achou mais Enoque. Mas aí é assim, uma exceção, e a gente está falando, né, de uma história bíblica lá milhares e milhares de anos lá atrás, mas uma exceção, né? Então Enoque ali, por Deus, ele andava tão próximo de Deus, ele tinha tanta comunhão com Deus, que Deus decidiu tirá-lo, porque de fato ele já estava, né, nesse processo tão, por assim dizer, avançado, que Deus disse, vou trazer para mim, né? Mas é claro que isso é uma exceção. A Bíblia mostra como um evento, algo eventual, mas não é uma regra, e isso não se estendeu inclusive para tantas outras pessoas que passaram aí na história bíblica, né? E para nós, só para a gente entender e não confundir às vezes que a gente quer fazer uma regra, né, a partir de uma exceção. A exceção já diz, é exceção, está fora do que é 99,9% dos outros demais casos. Mas enfim, vamos lá. Capítulo Filipenses, vamos começar essa aula lendo, né? A aula começa aqui agora, esta aula. A proposta de hoje em Filipenses, capítulo 2, versículos de número 2, capítulo de número 2, versículo de número 12, tá? Então, Filipenses 2, 12 e 13. Por que eu vou pegar essa referência e o que eu vou falar em cima dessa referência, né? A minha afirmação. A minha afirmação é o seguinte: nesse processo de santificação, somos nós, né? Somos tanto o agente passivo, ou seja, aquele que recebe, né? Aquele que absorve, tá? Quanto que o ativo, ou seja, aquele que também contribui, né? E isso é que é encontrado então em Filipenses 2, 12 e 13, essas duas verdades são encontradas, ou seja, nesse processo eu sou tanto passivo, né, que recebo, quanto eu sou o agente ativo, que coopero também. Então a gente percebe aí que é Deus, né, e o homem, Deus e o regenerado, Deus e o salvo, né, eles estão aí nesse processo juntos, Deus agindo, então ele é o agente principiador, né? E nós somos o agente que também age, ou melhor, como Deus age, nós reagimos, tá? Então eu acho que assim fica mais correto falar, né? Porque a ideia não é que nós temos a condição de agir, não, só reagimos àquilo que Deus age, porque é Ele que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, não é? Então é Deus que é o autor e é o consumador da nossa fé, é Ele que nos amou primeiro, né? É Ele que veio ao nosso encontro, é Ele quem nos ressuscita porque estávamos mortos. Então nós sabemos que se Deus ele não agir, nós não temos recursos para santificar a nossa vida, como a Bíblia ensina o que é santificação. A religião ela tem ferramentas, né, para estar exteriormente fazendo com que uma pessoa tenha liturgias e rituais, né, cerimônias, por assim dizer, religiosas de tentativa de se separar das práticas pecaminosas. Mas essas ferramentas elas não são suficientes. Então Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele falou isso, que ele tentava servir a Deus com todo o seu coração, com vontade, com sinceridade, mas tinha uma força maior dentro dele, que era esse velho homem, né? Então ele vai relatar o período que ele tentava, pela religião, seus pais, que era o judaísmo, servir a Deus. Só que ele viu que era insuficiente. E aí ele chegou à conclusão que ele era um miserável, um homem miserável, né? Não tinha recurso nenhum. Isso é um miserável, não tem recurso nenhum. E aí ele falou, mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Então ele coloca como a graça de Deus sendo esse recurso, né? O sacrifício de Cristo, a graça de Deus, esses meios da graça,
né, a partir da salvação, é que lhe deram condições de ele estar, então, reagindo, né, a essa ação de Deus. Então, só para a gente entender. Então, nós somos o agente passivo, é Deus que faz em nós e nós recebemos, e nós somos o reativo. Então, não é o ativo, tá? É o reativo. Eu até vou corrigir aqui, deixa eu aproveitar que senão depois eu esqueço. O quanto ativo, mas eu vou colocar entre parênteses aqui, e depois eu repito isso aqui, né? E vai que eu não lembro dessa reflexão aqui, que me veio agora. Enquanto a gente ensina, a gente aprende também, viu? Então, deixa reativo. Né? Vocês pensam o quê? Que a gente também não é o aluno aqui na história? Vamos lá, queridos. Ó, Filipenses capítulo 2, versículos número 12 e o 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. E aí eu quero ver de vocês. Vou até ver se eu pego a Bíblia aqui. Ao invés da palavra operai, a versão de vocês está diferente? Está alguma coisa diferente? Operai a vossa salvação? Não, está igual. Tá a mesma coisa, meninos? Tá, Paulo também, o seu, mesma coisa, né? Então, só para a gente entender, ó, que outras versões aqui, elas vão trazer um termo bem mais esclarecedor. Ao invés de operai a vossa salvação, eu vou até pegar aqui várias versões aqui para a gente comparar, ó. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, tal. Porém, mais agora em minha ausência, ponham em ação, ó, a salvação de vocês. Ponham em ação. Outra versão vai dizer assim: façam coisas boas que resultem ou que resultam do fato de serem salvos. Ó, façam coisas boas, né? Que traz resultado do fato de serem salvos. Outra vai dizer assim: trabalhem afinco a sua salvação. Ó, trabalhar a salvação, né? Outra vai dizer aqui, ó: continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Olha que coisa curiosa. Vamos lá. Desenvolvam a sua salvação. Tá vendo os termos? Desenvolver, operai, trabalhe a salvação de vocês, né? Aperfeiçoem, trabalhem afinco. Então, só para a gente entender essa expressão, que a salvação ela é aperfeiçoada em nós, né? E Paulo coloca como sendo uma responsabilidade nossa. Ou seja, agora que nós somos salvos, nós temos uma responsabilidade porque nós temos recursos para fazer isso. Então não há como cobrar de uma pessoa que não tem recurso, mas Deus nos deu recurso, né? Que foi o próprio Espírito Santo em nós, o próprio Deus em nós. A reconciliação, a comunhão, a mente expandida, os olhos vendo agora a verdade do Evangelho, né? O sangue de Cristo me cobrindo e me resgatando dos meus pecados. Verso 13, então olha só, esse versículo diz tanto uma coisa ou outra, né? Porque Deus é o que opera em vocês, tanto querer quanto efetuar segundo a sua vontade. Então percebam que no verso 12, nós somos esse agente reativo, né? Ou essa pessoa que também está no processo de aperfeiçoamento, que é a santificação, tá? E é Deus que vai operando isso, agindo, Ele opera em nós, tanto o desejo quanto o executar. Por quê? Porque é mais ou menos assim: Deus, Ele nos dá o recurso, que é o desejo, e de fato a força, o poder para fazer aquilo. Mas há uma parcela nossa de responsabilidade de usar as ferramentas que Deus nos deu, né? Então Deus deu a ferramenta na minha mão, me deu a habilidade para fazer aquilo. Compete a mim então usar essa ferramenta para fazer isso. Estão entendendo mais ou menos, amado, como é esse processo, né? Que é Deus que faz e nós somos esse reativo aí também, tá? Deixa eu voltar aqui no meu texto, né? Eu elaborei. Então é necessário exercer uma disciplina espiritual, que são os meios da graça para crescer em santificação. Então tá, eu falei, né? Extraí aqui da Bíblia que Deus, ele fala, ó, vocês então aperfeiçoem. Tá? Como a gente vai fazer isso? Né? Quais são os meios da graça
ou os meios que Deus ele nos dá, né, nos deu e nos dá para que a gente então possa fazer isso. Quais são as disciplinas espirituais? E aí é interessante isso aqui, ó. É necessário exercer uma disciplina espiritual que são os meios da graça para crescer em santificação, que são. Aí eu anotei algumas aqui, tá? Então isso aqui, ó, é prática mesmo, e a Bíblia é que ensina que a gente deve ter esse comportamento. Então quem negligencia, quem deixa de fazer isso, está nada mais nada menos colocando em risco a sua salvação e está negligenciando a sua maturidade. Olha só, amados, então é um negócio muito sério, né? Muito perigoso, e que infelizmente as pessoas desconsideram como não sendo alguma coisa importante. Ah, sou salvo, isso é que importa. Tá, então, nós somos muitas vezes salvos da condenação eterna, né? Da punição de Deus, porque recebemos Jesus e os nossos pecados foram perdoados. Mas e ao longo dessa vida? Como vai ser a minha vida? Será que eu vou voltar, né, novamente à prática do pecado que me escravizava? Será que eu vou refletir a natureza e o Evangelho de Cristo para outras pessoas através do testemunho? Será que eu vou crescer nesse conhecimento de Deus, né, que me dará uma qualidade de vida espiritual, que me fará crescer em comunhão, em relação para conhecer o próprio Deus no relacionamento individual? Será que eu vou ser uma ferramenta de Deus para anunciar o reino de Deus, para cooperar nesse reino de Deus, para ser uma ferramenta nas suas mãos, para levar pecadores ao arrependimento? Então olha só, amados, né? Todos esses aspectos. Quando a pessoa negligencia isso aqui, nada disso ela vai fazer. Pode ter certeza, porque ela está simplesmente desprezando todos os recursos, as ferramentas e os meios para que essas coisas aconteçam. Então nós temos às vezes muitas pessoas dentro das igrejas que elas ainda são carnais, embora sejam salvas, né? É possível? É sim. É possível uma pessoa ela ser alcançada ali pelo Evangelho, ser salva, mas ainda ter algumas práticas carnais. Isso acontecia com os irmãos lá da igreja de Corinto, né? Eles ainda eram pessoas que tinham inveja, ainda eram pessoas que brigavam, sabe? Tinham alguns comportamentos mesmo assim pecaminosos e tal. E aí Paulo advertiu, fala, não, calma aí, vocês estão tendo um comportamento que é inadequado, não pode ser assim, vocês são discípulos de Cristo, vocês estão aí tendo práticas pecaminosas, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, né? No capítulo 6 ele vai dizer lá, vocês, cuidado, porque ó, os injustos, os roubadores, os mentirosos, os fofoqueiros, os efeminados, né? Eles não vão herdar o reino de Deus. Então se vocês continuarem nessa prática, vocês na verdade vão se tornar pessoas que tenham esse caráter. Porque uma coisa é o novo convertido que foi alcançado e ele vai ter que ser, né, aperfeiçoado, ele vai ter que de fato reaprender a viver o Evangelho, é uma coisa, né? Esse é o processo natural também, ninguém chega na igreja, aceita Jesus e a sua vida toda é transformada, né, do dia para a noite nesse sentido prático, objetivo e tudo mais. Não, ele agora percebe que ele não pode viver mais daquela forma, e aí é um processo de você deixando as práticas, a vida e tudo mais e assumindo outro estilo de vida, né? Então isso faz parte, está tudo certo. Agora Paulo adverte, se eles continuassem daquela forma, com certeza eles iriam regredir e iriam voltar aos pecados que aprisionavam eles, né? Se negligenciasse todos esses meios da graça. Eu coloquei então quais são esses meios da graça, né? Que Deus nos dá para que a gente seja mantido salvo. Então Deus salva, mas Ele mantém a pessoa salva, né? Porque aí depois que a gente aceita Jesus, a gente vive lá 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos. Tá? E esse período todo tem que ser mantido salvo, né? Muitos se perdem no meio do caminho, infelizmente, né? Muitos tiveram encontro com Cristo, uma experiência do novo nascimento, mas não se alimentaram espiritualmente, né? De fato, se descuidaram da vida espiritual. E aí o Hebreus capítulo 2, acho que é verso 12, 2 e 2. Hebreus, me lembrei agora desse texto que eu acho bem importante aqui, ó. Só para a gente entender aqui como que o autor dos Hebreus, ele pontua isso que eu estou dizendo aqui, ó. Olha o que ele diz, no capítulo 2,
versículo... É 2 mesmo, é 3, deixa eu ver aqui. É um. Falei 2, 3, não é nenhum nem outro. É 2 e 1. Hebreus capítulo 2, verso 1. Portanto, olha o que ele diz: convém-nos atentar, veja bem, com mais diligência, com mais cuidado, prudência, para as coisas... Olha que coisa interessante. Opa, calma aí, amados, que aqui apareceu um intruso. Apareceu uma tela aqui em cima do rosto de vocês e eu preciso tirar essa telinha. Eu quero ver vocês. Agora voltou, tá bom? Tá tudo certo aí, né? Então vamos lá, ó. Hebreus 2 e 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, né? Com mais cuidado e prudência, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Veja que coisa interessante, amados. Então, verso 3, né? Verso 3, é o 3 também que eu estava em mente. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, que coisa interessante que ele diz aqui, né, o autor dos Hebreus, que a gente deve ter cuidado, atentar para essa tão grande salvação que nós recebemos, com prudência, com cuidado, com diligência, né? Então, se a gente descuidar da nossa vida espiritual, é um risco que a gente corre, né, de se perdendo sutilmente pelo caminho até estar longe de Cristo novamente, se afastar tanto de Deus, né, porque nós não temos condição, amados, não temos. Ou a gente depende de Deus, ou a gente entende que aquilo que Deus propôs como estilo de vida é isso que a gente vai aplicar na nossa vida, ou então a gente vai se perder, né, mesmo depois de ter sido alcançado pelo Evangelho, tá? Então, primeira coisa, primeira disciplina espiritual para a santificação, para alimentar a santificação: leitura bíblica. Simples assim, amados. Leitura bíblica. Salmo 1 e verso 2. Salmo 1, versículo de número 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se detém na roda dos pecadores, né? Antes, é o 2 agora, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela reflete de dia e de noite. Então olha o que o Salmo 1, verso 2 vai dizer: bem-aventurado, feliz, é aquele que reflete, né, na palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Mateus 4, verso 4. E a gente precisa lembrar que o contexto desse texto, dessa fala de Jesus, é que Satanás estava lhe tentando, dizendo para que ele fizesse aquilo que fosse socorrê-lo no momento. Satanás estava tentando Jesus. E olha o que Jesus diz: como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. João capítulo 17, versículo 17. Jesus ainda falando, né? Lá nas palavras que João registra, dizendo, ó, santifica-os na verdade. Jesus orando ao Pai para que o Pai santificasse os seus discípulos. Santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Então, amados, a leitura periódica, a leitura cotidiana, o pão diário que a gente chama, né? O devocional que muitas pessoas negligenciam, isso é fundamental para nutrir uma vida de santificação. Como nós acordamos pela manhã, tomamos um café e ao longo do dia nós temos as nossas refeições, que isso é manutenção para a vida biológica, para que a gente tenha energia, saúde, para as realizações do dia a dia, da vida. Da mesma forma, a leitura bíblica é um alimento para o espírito, amados, né? Alguém disse assim, que assim como o oxigênio é para o corpo, a palavra de Deus é para o espírito, ou seja, é essencial para a vida. É difícil ter uma vida de santificação correta, é difícil ter a força, a graça de Deus operando em nossa vida, se a gente não tiver a prática de ler a Bíblia. É simples assim. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma espécie de alimento para o nosso espírito, amados. É por ela que Deus conduz a nossa vida. É por ela que Deus traz força espiritual em nós. A palavra de Deus, ela de fato, como o próprio Jesus diz,
em João 6 e 63, ó, se vocês quiserem anotar para ler depois, capítulo 6 de João, verso de número 63, Jesus disse o seguinte: as palavras que eu vos tenho falado, elas são espírito e vida. Então, só para a gente entender, então, leitura bíblica, primeiro meio, tá certo, que a gente tem para ter uma vida de santificação. Segundo meio aí, tá, da graça que a gente tem é a oração, a prática, a vida de oração, tá? Oração na igreja, coletivo, oração, né, lá que a gente chama lá no quarto de oração, no jardim de oração, pensamentos orantes. Para a gente entender, amados, a oração é onde nós dialogamos, falamos literalmente, né, com Deus. É eu falando com Deus. Olha o privilégio que nós temos. Nisso está, né, uma renovação, tá certo? Por esse relacionamento com Deus. Então a oração, ela se dá em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Não é só dentro de uma igreja, é também dentro de uma igreja, com os irmãos lá. A oração coletiva, ela é uma bênção, né? Ali um estimula o outro, um ora pelo outro, é uma maravilha. Mas em casa também, nós devemos ter um período de oração. Tem que orar 3 horas, 5 horas no dia? Se der bem, é bom. Também não é o tempo que vai determinar, né? Tem vários fatores, é o que eu entendo de fato, é o meu coração, é a sinceridade, não é o tempo em si, não é porque eu oro muito, né? Então tem outras coisas envolvidas. Mas a questão também tem os pensamentos orantes, porque tem lugares que a gente não tem condição de parar, fechar o olho, dobrar o joelho, sei lá, cada um ora de um jeito, né? Tem gente que gosta de orar sentado, deitado, de ponta cabeça, plantando bananeira. Cada um ora do seu jeito, né? Não tem jeito certo de orar. Não tem nem palavra certa para usar na oração e nem tem forma de orar. Isso também é uma questão que a gente precisa entender, né, amado? Não, tem que olhar, tem que orar assim. Tem que fechar o olho, baixar a cabeça e tem que ser de joelho. Ou alguma coisa assim. Não, amados. Oração não tem a forma. Não é a forma... não é a posição física, tá certo? É a posição do coração, né, em relação a Deus. Aí é que faz a diferença. É esse coração inclinado, não é o corpo inclinado. Então, mas cada um fica à vontade para orar da forma que quiser, né, que se sentir melhor. Tem gente que, de fato, não, eu tenho que ajoelhar porque ali eu estou, né, de fato, me colocando de joelho, é a minha disposição física de mostrar que de fato eu me curvo diante da majestade de Deus. Ótimo, glória a Deus, não está errado não, mas também não está errado o outro que ora em pé, que ora sentado, que ora de olho aberto. Já teve momentos da minha vida que eu trabalhava intensamente, amados, 12 horas, 13 horas de trabalho intenso, desgaste, e chegava em casa no final do dia, tinha acordado de madrugada e assim, muito sono, exausto. Quando eu ia orar de joelho, de olho fechado, era 5 minutos orando e eu durmo. Quantas vezes eu dormi? 30, 40, 50 minutos, 1 hora de joelho, amados. Quantas vezes? Com a cara assim, ó, no colchão, assim, ó, e acordava assim, eu falei, nossa, eu orei 5 minutos e eu dormi 1 hora, sem brincadeira. Várias vezes eu falei, não, calma aí, não é possível. Eu não tô aqui para ficar dormindo de joelho, né? Se for para dormir, eu durmo deitado, que é mais confortável. Aí eu falei, não, vou orar em pé e com o olho bem aberto também, porque às vezes eu orava em pé, que encostava, coisava o olho e dava umas pescadas assim, né? A cabeça caía. Então, olho aberto e caminhando. Então, a estratégia, né? Em pé, caminhando de olho aberto. Era assim que eu conseguia orar um período da minha vida aí. Enfim, o que eu quero dizer é que isso tanto faz. Mas a oração, a prática, a vida de oração, os pensamentos, né? Ao longo do dia, de repente você está no ônibus, está na rua, em algum lugar, lá, e o pensamento está sendo conduzido a Deus, né? Levado, elevado até Deus. Isso também é uma forma de oração e a gente precisa ter essa prática. Aí eu reservei aqui pelo menos 2 textos, né? Para a gente ver que a Bíblia, ela nos recomenda isso, que é Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18, né? O próprio apóstolo Paulo aqui, ele falando a respeito, e dá muitas recomendações, né, do soldado de Cristo, para que ele tenha essa vida, então, de exercício espiritual, por assim dizer. No capítulo 6 de Efésios, verso 18, ele diz assim, ó, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então olha só como ele enfatiza, como aqui o negócio é intenso, né?
orando em todo o tempo, né? Quando a Bíblia diz, o mesmo apóstolo Paulo, só que lá em Tessalonicenses, capítulo número 5, o verso agora esqueci, não sei se é 18, alguma coisa assim, e ele diz assim, orai sem cessar. Esse orar sem cessar não é ficar 24 horas orando, mano. Não tem como, a gente tem nossas atividades rotineiras, né? Mas é nunca deixar a prática da oração. Nunca orar sem cessar é nunca cessar, é nunca deixar de ter a vida, é o resto da vida orando, amados, né? E aqui ele diz, ó, em todo o tempo, com toda oração e súplica, quebrantamento, né? A gente procurar de fato assim derramar nossa alma diante de Deus. Então, súplica no Espírito e vigiando nisso, ou seja, está atento a essa prática, né? Com toda a perseverança, ó, insistindo, né? E perseverando e suplicando uns pelos outros, por todos os santos. Em Filipenses, que é o livro seguinte aqui, ó, só virar 2 paginazinhas aí, 4 páginas, que vai dar o capítulo 4. De Filipenses, capítulo 4, verso 6, da oração ainda, tá? Diz assim, ó, Filipenses 4,6: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então olha como ele acrescenta alguns elementos aqui à oração, a súplica e o agradecimento, né? Ele vai pontuando como a gente deve orar a Deus no sentido assim, ó, agradeça a Deus, clame a Deus, ore de fato, adore, enfim, essa liberdade que nós temos de expressar a nossa alma diante de Deus, derramar a nossa alma. E aí os salmos, amados, o livro de salmos assim é o que mais tem. Os salmos são orações, tá certo? Muitos, a grande maioria dos salmos são orações. Fala, André, mas não é música? O salmo não é música? É música. Mas essas músicas eram verdadeiras orações diante de Deus, né? Eu até me lembro do livro de Abacuque. Abacuque era um músico, né? Ele era um profeta, mas era um músico também. E tem lá no capítulo 3 que diz assim, capítulo 3, verso 1, oração de Abacuque em forma de canto. Então olha só, ele fez uma música, mas era uma oração. Ou então ele orou e era uma música. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né, passar rapidinho para vocês, mas não correndo, porque a gente tem mais uns 15 minutinhos aqui, mas vamos lá. Então, primeira coisa, leitura bíblica, né? Segunda, oração, tá certo? E a terceira, o terceiro meio de graça, né, que contribui, que nutre a vida de santificação, é a adoração. A gente volta para Efésios, capítulo 5, versos 18 ao versos 20. Então, Efésios, capítulo 5, ó, adoração, tá? A prática da adoração, ela nutre, ela fortalece, ela contribui, né, para essa vida vigorosa de oração. E olha como Paulo diz aqui, Efésios 5, 18 ao 20. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Lembra que eu falei? A santificação é o Espírito de Deus. À medida que a gente vai se relacionando com o Espírito de Deus, né, a gente vai sendo santificado. Então, ó, se encher do Espírito Santo. Como se enche do Espírito Santo? Falando entre vós. Ó, então a gente percebe que aqui está falando de uma adoração coletiva, né? A gente já está percebendo aqui, a oração coletiva. Então, falando entre vós com salmos, né, cantando, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha que coisa interessante, amados. A vida de adoração, o hábito de adoração, né, o ato de adoração é também um meio, né, que Deus ele nos deu para que a gente pudesse, então, alimentar a santificação, tá? Porque nesse processo de adoração é onde a gente vai rendendo a nossa vida. O que é adoração, amados? É reconhecer quem Deus é. Esse é o ponto, né? Então a gente vai esmagando a nossa autossuficiência. A gente vai matando, por assim dizer, esse ego, né? Essa questão forte do homem de achar que ele é Deus, que ele resolve as coisas na sua vida, tá? Então a adoração é essa proposta de reconhecer quem Deus é, né? Na adoração nós louvamos a Deus, e o louvor a Deus é reconhecer aquilo que ele fez. Então olha a diferença, né? Não é diferença, olha como tem aspectos. O que é adoração? É eu reconhecer
quem Deus é. E o louvor é reconhecer aquilo que Ele fez. Então a gente dá graças a Deus pelo que Ele fez, né? A gente adora a Deus pelo que Ele é. Então isso é adoração. O mais simples assim, amados, não é coisa elaborada não, né? A gente que vai criando aí algumas coisas aí, que se não tiver aquilo parece que a gente não consegue, não engrena, né? Se não tiver a bateria, se não tiver o som, se quem estiver cantando não for afinado, se não tiver as luzes, né, tal, se não tiver o jogo de luz, a fumaça vindo, a parede preta, se não for worship, né, aquela música que crescente e vai levando e emocionalmente apelativo, parece que a gente não consegue, não, amado. O negócio é simples, é a alma derramada em reconhecimento de quem Deus é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade, pelo século dos séculos. Tu criaste todas as coisas, elas são porque Tu as criaste. Estou falando de Apocalipse capítulo 4, né? Aquela adoração celestial, os anjos envolvidos e o povo tudo reconhecendo que Jesus, aí é o louvor, né? Reconhecendo o que Jesus fez. Tu compraste para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação, e aquela coisa toda, e junta céu e terra. Adoração é onde tudo se junta, amados. Eternidade junto com essa temporalidade aqui, a gente entra de fato nessa dimensão, por assim dizer, nessa realidade, né, que vai para além dessa existência aqui, onde Deus e nós somos tão aproximados assim que o céu baixa na terra, como a gente diz, né? Então assim, nós de fato ali estamos em uma realidade celestial, como Paulo diz em Efésios capítulo de número 1, nós estamos ali nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós estamos literalmente na presença de Deus de uma maneira intensa, onde a graça dele nos envolve. Quem é mais pentecostal aí sente a presença assim com mais força, né? Eita coisa boa, chega a dar vontade de falar glória a Deus. Vamos lá, uma adoração. É isso aí, né, mas a gente até se empolga, que quer adorar mesmo, a gente se empolga mesmo, não tem jeito. Presença de Deus, adorar a Deus, e coisa boa, aleluia, vamos lá. Quarto meio aqui, ó, da graça que eu anotei, que a Bíblia nos ensina, está em Mateus capítulo 28, versos 19 ao 20, tá? Então, testemunho, o testemunho também é um meio, é uma disciplina espiritual, é um meio de nós nutrirmos a vida de santificação, o testemunhar, o anunciar a Cristo, o falar de Cristo, da salvação para o pecador, tá certo? Então, capítulo 28, versos 19 ao 20 de Mateus, o próprio Senhor Jesus, diretamente, ele falou sobre essa questão, dizendo assim, ó, e chegando-se Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui está um amém na minha Bíblia. Então, olha só, o testemunho, amados, a gente testemunhar de Cristo, a prática, o hábito de comunicar o Evangelho, de falar do Evangelho, isso também nutre a nossa vida de santificação, tá certo? Atos de misericórdia e de justiça, nós estamos para um quinto meio da graça. Olha os recursos que Deus vai nos dando, amados. Olha as ferramentas que nós temos aqui, ó. Já estou na quinta, tem mais umas 2 ou 3 que eu anotei, tem mais ainda, que eu fiz uma seleçãozinha aqui, né, e tal, mas tem mais coisa aí na Bíblia. Essas eu julgo ser as principais, ou pelo menos o que eu consegui captar. Atos de misericórdia e de justiça também contribuem para uma vida de santificação. Então, Mateus capítulo de número 23, rapaz, eu acho que eu errei aqui, hein? 23, será que é isso? Mateus 23? Agora eu fiquei meio assim, eu anotei, eu mesmo escrevo, mas tem hora que eu escrevo e não é. Vamos lá, será que eu errei? Capítulo 23 de Mateus, versículo de número 23. Não, é isso mesmo, está correto. Ai de vós, escribas e fariseus, ó, Jesus advertindo lá os religiosos e tal, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, dar contribuição lá também, mas não omitir aquelas, né? Ou seja, tudo isso aqui, ó,
misericórdia, atos de justiça e de misericórdia. O Tiago, no capítulo 1, verso 27, ele vai dizer o seguinte: religião pura para Deus, sabe qual que é? Sabe o que é religião pura para Deus? É cuidar dos órfãos, tá certo? E das viúvas e dos órfãos nas suas necessidades. Então, olha só, atos de justiça e de misericórdia. A prática do bem, o que a gente está falando aqui é de prática do bem, amados. É o exercício do amor, né? Que vez por outra, o termo que a Bíblia usa é caridade. A caridade é o amor em ação. Isso é a caridade, né? É o amor praticado, atos de justiça e de misericórdia. Então isso também nutre a nossa vida de santificação. Outro aqui que eu coloquei, a sexta já, ó. Sexta, comunhão cristã. Como isso de fato contribui para a nossa vida de santificação. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Hebreus 10, 24 e o 25 vai dizer o seguinte, nesse sentido aqui, né? Vamos lá, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos, olha só, a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha o que a Bíblia recomenda, amados. A vida de comunhão cristã, essa convivência, né, numa família da fé, isso contribui muito. Infelizmente, nós estamos num tempo muito complicado, onde as pessoas elas estão achando que o isolamento, né, que o não congregar, que o não ter um convívio saudável, terapêutico. Eu sei que tem igreja aí que faz mais mal do que bem, né? Tem comunidade, tem convivência aí que de fato eu acho que Deus fala, sai dela, povo meu. O negócio não é fácil não, é muita heresia e tudo mais. Não é nessa condição que nós estamos falando, né? E o que a Bíblia fala, o que a Bíblia recomenda é que a gente tenha uma família da fé, uma convivência com irmãos, como diz o texto, né? Estimula um ao outro, cuida um do outro, adverte um ao outro, né? Então essa família da fé mesmo, a gente chama de família estendida. A gente tem a nossa nuclear, né? A nossa ali mesmo, pai, mãe, filho, casal, aquela coisa toda, a família nuclear, mas a gente tem essa estendida, tá? Que é de fato a nossa família da fé. Então a comunhão cristã, isso também é importantíssimo para esse processo de santificação, né? Então, e a sétima e a última que eu anotei aqui, ó, é a autodisciplina. Autodisciplina. Vocês estão observando que tudo isso aqui é ação nossa? É a gente que faz? Deus mostrando, ó, façam isso, vivam assim, tenham esse hábito, ajam assim, se comportem assim, né? Então, ó, é responsabilidade nossa. Então, a autodisciplina. Quando a gente lê Gálatas 5 e 23, vamos aqui para o texto de Gálatas 5 e 23, vai falar aqui sobre a autodisciplina, né? 5 e 22. Paz, eu anoto os negócios aqui depois. E é o que anoto esses trem, eu anoto errado. 5 e 22 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Mansidão, temperança ou domínio próprio, né? Depende da versão, tá? Domínio próprio, controle, né? Autodisciplina. O Tito, ainda outra referência a respeito disso, Tito capítulo 1, versículo de número 8, é uma das qualidades, né, do pastor, e todo discípulo de Cristo também deve ter essa qualidade aqui. Tito 1:8, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, esse é o termo, moderado, justo, santo e temperante. Então, moderado e temperante, né? Duas virtudes que falam de autodisciplina. Então, a gente precisa ter essa autodisciplina, mas precisa exercitar isso, precisa ter esse fruto na nossa vida como sendo uma virtude, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, que a perseverança, ela é essencial, pois esse processo é contínuo e por toda a vida. Lucas 21:19, por exemplo, vai ter um texto muito interessante que Jesus diz assim, olha, na vossa perseverança vocês vão possuir a alma de vocês. Olha que é um versículo bem pequenininho, né? Mas olha como é contundente, como é forte. Na vossa perseverança possuir a vossa alma. A versão minha está assim, né? Se tiver paciência, considera a perseverança, tá? Porque às vezes alguma versão aí vai traduzir paciência.
mas a ideia é perseverança, né? É suportar na continuidade daquela posição. Então, na vossa perseverança, possuir a vossa alma, tá? Então, essa perseverança é essencial. Essas disciplinas são disciplinas, né? São meios da graça que precisam ser exercitadas, tá? Praticadas, como eu disse, a vida toda. É por isso que a perseverança ela é fundamental, amados. Os verdadeiros cristãos perseveram até o fim, eu coloquei aqui, né? E os que perseveram até o fim são verdadeiros cristãos. João 8:31, e a gente encerra aqui essa conversa de santificação. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 31. Olha o que Jesus diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então os discípulos verdadeiros de Jesus permanecem na palavra dele. Veja que coisa interessante. Então a perseverança, amados, como é um processo, melhor dizendo, contínuo a santificação, então é necessário essa perseverança. E quem perseverar, diz o texto de Mateus 24, até o fim, será salvo, né? Vocês percebam? Como eu falei lá, não é um risco muito grande do salvo, ele negligenciar isso e ele não vai perseverar. Então é bem possível que ele se perca no meio do caminho. Então percebam, queridos, o que é santificação e como é essencial para a nossa vida cristã, uma vida de qualidade, uma vida de conhecimento de Deus. Isso vai ter desdobramentos assim aos montes benéficos, né? Testemunhando de Cristo, que as pessoas conheçam a Cristo, que a gente cresça, amadureça como ser humano, como discípulo de Cristo, enfim. Tá? A gente vai experimentando os efeitos do Evangelho, aquele Evangelho que Jesus disse que se nós crescêssemos nele, nós experimentaríamos o Evangelho de vida e vida abundante. Então talvez, fica aqui uma pergunta para refletir, talvez muitos cristãos, né, tenham negligenciado isso e não é por causa da negligência que tem vivido uma vida ruim, de qualidade péssima, espiritualmente falando, que não tem conseguido testemunhar do Evangelho, que não tem vencido alguns pecados na sua vida, que tem retrocedido. Será que não é por não levar a sério, amados, essa vida de santificação, que tudo isso tem acontecido na vida de muitos irmãos? Acredito que sim. Pude participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade